Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão felizes com Jesus? Amém. Estou muito feliz, muito nervosa. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Amém? Nós estamos na nossa série de mensagem, construindo o seu 2024 com o Espírito Santo de Deus. Eu não sei, né, se você já fez o seu projeto de vida, já passou por papel. Se não fez, faça isso e comece a construir ele com o Espírito Santo. Amém? O futuro não é um lugar para onde estamos indo, é um lugar que estamos construindo. O caminho para o futuro não é encontrado, é construído. Então, o futuro, você não vai ir até ele, você vai construir ele. Se você está caminhando, achando que você vai chegar em algum lugar, você está enganado. Eu preciso construir algo que seja sólido. E como que eu construo algo que é sólido? Somente com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nunca deixe o Espírito Santo fora dos seus planos e projetos da sua vida. Como o pastor já falou aqui, nós já sonhamos, nós já planejamos, e hoje, o tema da nossa ministração hoje é arrisque. Quem que gosta de arriscar? Ninguém gosta de arriscar, né? Mas é necessário. Arriscar é necessário. Quando o pastor me mandou essa mensagem, falando que eu iria pregar hoje, eu li o texto e falei, arrisco, eu falei, uau. É muito forte porque a minha vida toda sempre foi correr risco, mas riscos desnecessários. E hoje eu me vejo aqui nesse altar falando, Jesus, muito obrigado. Que hoje eu corro um risco, mas um risco para cumprir o propósito do Senhor. Amém. Então é diferente. E às vezes você pode estar pensando aí, poxa, eu também tenho alguns riscos que eu estou correndo que é desnecessário. Não pare de correr riscos desnecessários. E comece a correr risco com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Eu quero pedir você para deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ir acompanhando. 2 Reis 7, verso 3 e 4. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos de fome. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eu não sei você, se você conseguiu, já ter uma noção aqui do que eu acabei de ler. Mas esses 4 leprosos tinham 2 alternativas: permanecer e morrer, ou arriscar na probabilidade da vida. Antes da gente entrar aqui nos tópicos da nossa mensagem, eu quero dar uma pincelada só sobre isso. A Bíblia vai relatar em 2 Reis 6 e 7, vai falar que o povo de Samaria, eles estavam enfrentando uma grande fome. Acho que tá bom? Eles estavam enfrentando uma grande fome. E o exército inimigo, os sírios, estava dominando Israel. Então a comida não chegava para o povo. E toda comida que às vezes, até chegar para a cidade, era vendida muito caro. Por exemplo, antes dessa escassez, antes desse tempo de fome, um pão era vendido, um exemplo, viu, gente? Um pão era vendido por uma barra de prata. Mas quando chegou o tempo da fome, o tempo da miséria,
eles começaram a vender por 800 barras de prata. Você já imaginou? Vocês lembram aí na época da pandemia? Que as coisas aumentaram? Foi tipo, mais ou menos assim. Mas Eliseu, ele se levanta para profetizar. E ele fala: amanhã, nesta mesma hora, vocês irão comprar 3,5 kg do melhor trigo e 7 kg de cevada por uma barra de prata. Mesmo diante do cenário de miséria, de escassez, de fome, Eliseu ele não deixa de profetizar, porque ele estava crendo na intervenção de Deus em Israel. Amém? Existe o risco que você não pode jamais correr. Por exemplo, imagine se eu desço aqui a rampa, fecho os meus olhos e atravesso a rua. Eu posso correr esse risco? Jamais. E existe risco que você não pode deixar de correr. Então pense aí, qual que é o risco que você jamais pode correr e qual que é o risco que você não pode deixar de correr? Ayrton Senna da Silva vai dizer assim: vencer sem correr risco é triunfar sem glórias. Quem que já assistiu filme de guerra? Soldado? Ninguém, gente. Você já viu que quando um soldado ele vai para a guerra, ele sabe que ele está indo e talvez ele não vai voltar? Não é verdade? Verdade. Às vezes ele até vai voltar, mas talvez ele pode voltar sem um braço, sem uma perna, não é? E ele sabe que esse é o risco que ele está correndo, mas ele não deixa de ir, porque ele sabe que existe um propósito. Existe um propósito, ele precisa cumprir esse propósito. Qual que é o propósito que você tem que cumprir hoje? No que você precisa se arriscar hoje para você cumprir o propósito? Só existem projetos relevantes. Perdão, não existe projetos relevantes sem risco. O Evangelho chegou até nós em uma jornada de risco, perdas e morte. A Bíblia é um manual que nos mostra os grandes homens de Deus que se arriscaram. Verdade ou mentira? E eu estava pensando sobre isso e vieram duas pessoas, né, da Bíblia na minha mente. Abraão, ele se arriscou preparando Isaac para o sacrifício. Imagine você pegando o teu filho, preparando ele para um sacrifício somente para obedecer ao Senhor. Olha o risco. Olha o que Abraão teve coragem de fazer. Maria se arriscou gerando Jesus. Olha que lindo isso. Maria prestes a se casar. Maria arrisca sua reputação, seu nome, tudo para cumprir o propósito de Deus. E o que você tem feito hoje para cumprir o propósito? Pense um pouquinho, o que você tem feito? Será que aquilo que você tem feito é o suficiente? Eu tenho certeza que talvez você está pensando assim: ah não, eu até faço dele, mas eu posso melhorar. Mas nós vamos melhorar quanto? Quanto? Porque a fala sempre é a mesma. Ah, eu faço isso e isso, mas eu posso ser melhor. Não é verdade? Isso é todo mundo. Eu mesmo falo isso. Mas quando que nós iremos melhorar? Quando? A Bíblia só tem histórias relevantes. Será que a sua vida é relevante em cumprir o propósito de Deus? Será que a sua vida é relevante em cumprir o propósito de Deus? Porque se você pegar a Bíblia de capa a capa, só tem histórias relevantes que marcaram a geração e marcam até hoje. Se você morrer hoje, você vai ser lembrado como? Você vai ser lembrado apenas como alguém que participava do estudo, ou como a menina da célula, ou você vai ser lembrado como aquele que se arriscou para cumprir o propósito de Deus?
independente das lutas, da dificuldade, você permanecia e acreditava. A questão sobre correr ou tomar riscos é se eles foram calculados. Riscos não podem ser fatores surpresas. Eles precisam ser previstos. Precisa ter um propósito que vale a pena o risco. Precisa valer a pena. Nós não podemos sair correndo risco por qualquer coisa. Alguém faz isso? Vou correr risco aqui porque eu quero, eu gosto. Primeira coisa que eu perguntei, eu falei, quem gosta de correr risco? Ninguém gosta. Mas precisa valer a pena. E cumprir o propósito do Senhor vale a pena o risco. Vale a pena o risco. Todo vitorioso guerreiro correu risco em suas batalhas. Gerar um filho é um grande risco. Quem é mãe aqui sabe. Existem algumas mulheres que elas já iniciam a gestação sabendo que a gestação é uma gestação de risco. Mas mesmo assim ela permanece correndo risco. A vida é correr risco, irmão. Nós vemos hoje uma geração que corre risco para tudo. Se arrisca por um trabalho, se arrisca por um namorado, se arrisca nas redes sociais. Tem pessoas que ela é refém do seu trabalho. A pessoa não consegue fazer nada por causa do trabalho. Tem pessoas que dão a vida por um namorado. Às vezes tem pessoas que começam a vir na igreja, começam a namorar, some. Tem pessoas que se arriscam nas redes sociais. Tira foto, faz vídeo, faz tanta coisa, mas não tem coragem de fazer um vídeo da sua célula. Não tem coragem de fazer um vídeo falando dos eventos da igreja. Faz tudo, menos por Jesus. Menos para cumprir o propósito de Deus. E eu volto a dizer, vencer sem correr risco é triunfar sem glórias. Será que vale a pena só você vir sentar, ouvir uma palavra e ir embora para sua casa e é só isso? Será que Deus te chamou só para isso? Hoje a pastora colocou um status no meu telefone ali, não vou me recordar muito bem, mas acho que no início vai falar que nós não podemos buscar somente a salvação. Não é só isso, irmão. Claro que todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir para o céu. Mas nós precisamos cumprir o propósito do Senhor. E cumprir o propósito do Senhor é estar disposto a se arriscar. Se você quer cumprir o propósito do Senhor, você precisa entender que você vai correr alguns riscos. Senão você está caminhando na direção errada. Acompanhe aí comigo. 2 Reis 7, no verso 1. Deixe sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Comece com uma firme atitude de fé. Primeiro tópico. Verso 1. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Que esta fé do profeta Eliseu seja sobre todos nós, para morrermos riscos necessários. Os riscos que corremos com Jesus vai exigir de nós uma grande fé. Se eu entendo que eu quero cumprir o propósito do Senhor, e eu entendo que cumprir o propósito do Senhor eu vou ter que correr alguns riscos, eu preciso ter bastante fé. Não é verdade? Eu preciso ter uma fé que, mesmo diante de um cenário que talvez para mim seja algo improvável, que talvez para mim não possa mudar, eu preciso exercer a minha fé. Foi o que Eliseu fez. Era um cenário de fome, era um cenário de miséria, mas ele exerceu a sua fé. Qual que é o cenário que você está enfrentando hoje? Se arrisque, seja profeta.
Perdemos muitas oportunidades porque queremos ver primeiro. Não é? Aí eu vou ver. Vou ver se eu abro uma célula. Vou ver se vai dar certo eu abrir uma célula ou não. Irmão, quem aqui acredita que a célula é um propósito de Deus? Como é que você ainda vai ver se você vai participar ou não do projeto de Deus? Como é que você ainda tem dúvida? Ah, Jesus. Aquele que está vendo se vai fazer ou não, é porque não tem coragem de se arriscar. Quer ficar tranquilo. Irmãos, Pedro, lembra quando Pedro anda sobre as águas? Quando ele fala, Jesus, faça que eu vá até a ti, manda que eu ande sobre as águas. Vocês conhecem a história. E eu fiquei imaginando, Pedro, ele teve muita coragem, ele se arriscou em andar sobre as águas. Aí talvez ele ia falar, não, mas ele afundou. Mas qual o outro discípulo que andou? Ninguém. Agora imagine se Pedro falasse assim, deixa eu pôr a mão aqui para ver se está firme na água. Você acha que ele tinha ido? Não ia. É se arriscar. Eu não posso ter dúvida, eu não posso querer ver. Eu preciso acreditar naquilo que o Senhor tem para mim, naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Você acha que se fosse por mim, eu estaria aqui? Não, eu não estou aqui porque eu sou legal, eu estou aqui porque eu decidi arriscar a minha vida para cumprir o propósito. Verso 2, acompanhe. Ignore os céticos de plantão. O que são os céticos? Os que não confiam e os que duvidam. O oficial cujo o braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, pelo contrário, não se deixou intimar e entregou uma sentença de consequência ao que escarneceu o homem de Deus. Mas Eliseu advertiu: você o verá, mas com os próprios olhos, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Irmãos, esse homem ele duvidou, e a dúvida gerou uma grande consequência na vida dele. E quando eu duvido, quando eu não confio, a minha visão é bloqueada. Tem como eu seguir uma pessoa que tem uma visão bloqueada? Não tem. É como um cego guiar outro cego? Não tem. Esse homem ele não acreditou na palavra que Eliseu liberou. A visão dele foi bloqueada. E automaticamente, quando a nossa visão é bloqueada, nós não vamos desfrutar daquilo que o Senhor está liberando. E talvez você está pensando aí, nossa, então é por isso que eu não desfruto de algumas coisas. Por quê? Sua visão está bloqueada. Sua visão está bloqueada. Talvez porque você não confia. Talvez porque você não está exercendo a sua fé da forma que você precisa exercer. Abra a sua visão em nome de Jesus. Decida ter a sua visão aberta. Decida se arriscar em nome de Jesus. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Rejeite todo o espírito de acomodação. Verso 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vou repetir para vocês entenderem. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Eles poderiam lá ficar e morrer. Ou eles poderiam sair e tentar. O que você tem feito? O que você tem feito? Saia da zona de conforto. Às vezes está falando: não, eu venho na igreja todo dia, eu participo da célula, eu estou no culto quinta, eu estou no culto no domingo, mas você está acomodado.
vir dormir, você está acomodado em vir aqui, você está acomodado em participar de uma célula. Você precisa de algo mais. E sabe qual é esse algo mais? Se arriscar. Arrisca. Ninguém que não arrisca é lembrado de uma forma relevante. Pode ser lembrado por qualquer coisa. Ah, não, ministrou uma célula. Ah, não, já pregou. Ah, não. Mas nós precisamos arriscar. Para cumprir o propósito de Deus, precisa se arriscar. O seu projeto de vida com o Espírito Santo de Deus precisa ser incluído aí um risco. Se arrisque em nome de Jesus. O medo pode matar você antes mesmo de você falecer. O medo pode ser mais letal do que a morte. Alguém que conhece pessoas que têm medo? O santo está levando as palavras que tem medo. Mas, gente, presta atenção nisso. O medo pode ser mais letal do que a morte. Existem pessoas que estão matando os seus sonhos, os seus projetos por causa do medo. Pessoas que não conseguem sonhar mais porque tem medo. Tem medo de se arriscar. Pessoas que já enterraram seus projetos por causa do medo. Eu me lembro uma vez, quando eu li que Deus me trouxe isso à minha memória. Eu lembro uma vez que, logo no início da minha convenção, que a pastora falou assim comigo assim: Gabriela, hoje é você que vai orar. Eu tremia. E eu falava, não consigo. E eu fiquei falando, eu não consigo, assim, por mais umas 2 horas falando isso. Nós só vamos dormir depois que você orar. E todas as vezes que ela falava assim, nós só vamos dormir depois que a gente orar, ela estava falando para mim assim: ó, eu acredito em você. Eu sei que você pode. Eu sei que você é capaz. E talvez aconteça isso com você. Talvez o medo tenha paralisado a sua vida. Talvez por causa do medo você não lidera uma célula. Talvez por causa do medo você não dança. Talvez por causa do medo você não faz diversas coisas. Porque o medo está paralisando a sua vida. E esse medo ele pode te matar. Ele pode matar todos os projetos que Deus tem para cumprir na sua vida. E eu fiquei lá falando, eu não consigo, até que por fim eu orei. Aí eu orei e falei, orei. Gente, algo assim simples. Talvez você idealize algo na sua cabeça que é assim, um bicho de 7 cabeças, mas é simples. E talvez você está perdendo tantas oportunidades. Talvez você está perdendo aquilo que Deus já preparou lá no céu para você, mas o medo está aí, te fazendo permanecer na zona de conforto, te fazendo permanecer na acomodação. Mano, vamos sair da zona de conforto, vamos se arriscar em nome de Jesus. Não podemos nos conformar em apenas fazer só o que nós fazemos. Nós não, eu ministro, não. Deus não chamou a gente só para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. A gente precisa se arriscar. Se arrisca em nome de Jesus. Eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Eu nunca fiz isso aqui, não, mas eu vou lá, eu vou tentar, eu vou me arriscar porque eu quero cumprir o propósito. Eu preciso cumprir o propósito. Não, mas fulano sabe fazer, mas não quer fazer, não importa. Eu não sei, mas eu vou tentar. Amém, igreja? Amém. Não deixe que o medo mate os seus sonhos. Não deixe. Não deixe que o medo mate os seus projetos. Em nome de Jesus. Se desperta em nome de Jesus. Avalie todas as probabilidades de risco. Verso 4, parte B. Se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe em nome de Jesus. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Gente, vocês repararam aqui que se eles ficassem, eles iriam morrer. Como eles pensavam, se nós ficarmos aqui, não vamos morrer. Mas o que é melhor? Ficar ou se arriscar para
Às vezes você vive algumas coisas na sua vida que você fala, não, isso aqui eu não vou conseguir. Isso aqui é difícil demais para mim. Aí você permanece deixando isso te matar. Te matar. Talvez é um vício. Pode ser tantas coisas. Você prefere ficar do mesmo jeito do que se arriscar. Talvez o risco para você é sair do seu lugar e inventar um lugar. Talvez esse é o risco que você idealiza na sua cabeça, que é risco para você. Mas talvez é isso que você precisa fazer para Deus começar uma nova história na sua vida. Entre a fatalidade da morte, eles arriscaram na probabilidade de vida. Ficar é morte. Como eu disse, se eles ficarem, eles iriam morrer. Se eles fossem, eles também poderiam morrer. Mas eles falaram, não, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Não tenho nada para perder. Vamos tentar. Arriscar traz uma esperança de vida. Talvez o que você precisa fazer hoje é só arriscar. Não, ninguém gosta de arriscar. Mas existem alguns riscos que são necessários. O que é melhor? Ficar na zona de conforto? Ou se arriscar para cumprir o propósito de Deus? Ficar acomodado fazendo somente aquilo que você quer fazer, somente aquilo que você gosta de fazer? Ou ir lá e arriscar? Aqueles homens estavam enfrentando a fome, o medo, tantas coisas. Eu imagino eles lá com fome, com medo, na rua. O que nós vamos fazer? Se eu ficar eu morro, se eu rir eu vou morrer. Imagine você, pensa em você, o que você iria fazer? Será que você teria coragem de se arriscar e sair? Ou será que você iria ficar? Rejeite toda a acomodação. Saia da zona de conforto e arrisca sua vida em Deus. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos parar de perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Precisamos parar. Para de perder as oportunidades por causa do medo, por causa da vergonha. Não deixe com que o medo paralise a sua vida. Não deixe com que o cenário de crise, de dificuldade que você está enfrentando paralise a sua vida. Aproveite as oportunidades, independente do que você está enfrentando. Esses homens, eles aproveitaram. Falaram, não, vamos lá. Nós não podemos perder mais oportunidades, irmão. Por causa de vergonha, por causa do medo. Porque vale a pena correr o risco por Jesus. Vale a pena. Talvez Deus já começou a falar com você. Vale a pena. Vale a pena, Natiele, correr o risco. Vale a pena, Jaque. Vale a pena, William. Vale a pena. Tem dia que é muito difícil. Tem dia que você às vezes até quer ficar acomodado no seu cantinho, não quer fazer nada. Mas você entende que o propósito ele é maior que a vida. O propósito de Deus ele precisa ser maior do que a sua própria vida. Nós falamos aqui no início aqui que o Evangelho chegou até nós de uma jornada de risco, perdas e morte. Os grandes homens de Deus, muitos morreram, muitos perderam famílias e tantas outras coisas para cumprir o propósito. A
Aí às vezes você está pensando, não, mas vale a pena tudo isso? Com certeza. Quantas coisas que você não se arriscou no mundo lá fora? Quantas coisas você não já arriscou lá fora? Por que não se arriscar por Jesus? Aquele que morreu na cruz por você, aquele que transformou sua vida, mudou sua história, te libertou, te curou. Por que não? Confie sempre na intervenção divina. Verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem ruídos de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos etíopes e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Eu não sei se você entendeu, mas aqui vai falar: confie sempre na intervenção divina. Irmãos, quando eles vão até aquele acampamento, o exército inimigo ouve barulhos, ouve ruídos e existia. Por quê? Jesus fez isso. E eu vejo que quando nós temos uma atitude em se arriscar, Deus muda a sentença onde existe a morte e Ele traz vida. Aleluia. Quando eu me arrisco, Deus vai mudar a sentença. Irmãos, a sentença daquele povo era a morte. Eles iriam morrer, mas eles decidiram se arriscar. O exército inimigo, como eu disse, ouviram barulhos que nem existiam, mas porque o próprio Deus fez com que eles ouvissem esses barulhos. Lembra que Eliseu profetizou? Um homem profetizou. Um homem estava crendo que Deus iria fazer algo em Israel. E foi o que Jesus começou a fazer. Quando temos uma atitude de se arriscar, Deus vai mudar a sentença. Onde existia a morte, Deus vai colocar vida em nome de Jesus. Ele vai colocar a vida. Talvez para você o cenário pode ser o pior. Talvez você está aí falando, você não sabe como é minha vida, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe qual é o cenário da minha casa, da minha família. Talvez não é um cenário de fome, um cenário de miséria. Mas acredita. Acredita que o Senhor pode fazer uma transformação. Não desista. Permaneça acreditando, permaneça arriscando, permaneça orando em nome de Jesus. Seja profeta na sua casa, na sua família. Libere uma palavra crendo na intervenção de Deus, em nome de Jesus. Creia que o teu dia de boas novas vai chegar. Verso 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, acompanha comigo, verso 8 e verso 9. Nas imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Com os olhos físicos constataram o que antes os olhos da fé já haviam contemplado. Como eu disse no início, o povo estava enfrentando a fome. Vocês viram que lá atrás eles falaram: não, por que vamos ficar aqui esperando a morte? Vamos lá, vamos tentar. E quando o exército inimigo é confundido por Deus, eles vão embora. Esses 4 leprosos vão lá no acampamento. Eles comem, eles bebem,
eles pegam algumas coisas. Mas logo aqui no verso 9, vai dizer assim: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Outro risco que eles correram. Mais um risco. Eles foram lá, eles poderiam pegar o livro, não vão ficar só para nós. Tem muita coisa aqui, vai durar para a gente, nós vamos ficar aqui comendo, bebendo isso aqui, vamos ficar só para nós. Mas eles entenderam por quê? Que o que eles receberam era um momento para eles celebrar e repartir. Eles precisavam repartir. E eles entendiam também que se eles não contassem, eles poderiam ser castigados. Eles já vinham de uma vida difícil, da fome, de tanta coisa. Imagina ser castigado de novo. A bênção será tão grande que muitos ao seu redor, como o rei de Samaria, vai ter dificuldade em acreditar. Veja o que aconteceu. Versículo 10 e 15. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabe, estamos passando fome. Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Então aqui vocês podem ver que o próprio rei não estava entendendo o que estava acontecendo. O próprio rei não entendia que era a intervenção de Deus sobre o povo. Vocês lembram que o rei, ele tinha um oficial, e a palavra do oficial para Eliseu foi: nem se Deus abrir as comportas dos céus, isso poderá acontecer. Nem o rei estava entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Continuando aqui. E um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficaram, assim como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que preparamos 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Irmãos, vocês entendem que quando Deus ele entra na situação, o exército pode ser o mais forte. O exército pode ser aquele que está no comando, mas quando Deus entra, tudo muda. Quando Deus entra na situação, não tem como ficar da mesma forma. A mesma coisa quando Jesus entrou na sua vida. Tem como permanecer da mesma forma? Não tem. Quando Deus começou a intervir lá no povo de Israel, as coisas começaram a mudar. O exército foi confundido e foi embora. O próprio rei não estava entendendo por quê. Também estava com a visão bloqueada. Creia na intervenção de Deus. E Ele irá mudar todo o destino em nome de Jesus. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir. Versículo 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus.
Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. As promessas vão se cumprir na vida daquele que crê e na vida daquele que permanece no propósito. Precisamos crer nas promessas do Senhor nas nossas vidas. Às vezes você está pensando, não, mas está demorando, Deus liberou uma promessa sobre mim, mas está demorando tanto tempo. Creia que vai acontecer. Creia que vai acontecer em nome de Jesus. Não duvide das promessas de Deus. Não duvide daquilo que Deus falou que vai acontecer. Nós precisamos crer que a promessa vai se cumprir. Mas não é apenas crer e ficar tranquilo, não. A gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se aqueles 4 leprosos não tivessem feito a parte dele, em se arriscar, em sair da zona de conforto, em sair da acomodação, será que a promessa tinha se cumprido? Será que eles iriam desfrutar do que Deus fez? Será que eles iriam conseguir entrar lá no acampamento, comer, beber, celebrar? Precisamos fazer a nossa parte. Comece sempre por nós. Fique esperando Jesus fazer cair do céu. Cuidado para não seguir a assessoria de pessoas erradas. Versículo 17. Ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto com a porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi em sua casa. Quando nós seguimos pessoas sem visão, o risco é letal. O rei, ele depositou a sua confiança na pessoa errada. O rei, ele deposita a confiança dele no oficial. Esse oficial, com uma visão bloqueada, duvida daquilo que o profeta fala, e ele recebe a sua sentença de morte, as consequências. Lembra que eu falei que quando nós não acreditamos, quando nós duvidamos, a nossa visão é bloqueada e automaticamente eu não vou desfrutar daquilo que o Senhor está liberando? Foi o que aconteceu com esse homem. Ele não desfrutou do que Deus liberou. Ele não desfrutou daquilo que o Senhor estava liberando. Por quê? Ele não creu. Ele não acreditou. O que você tem duvidado? Qual tem sido a sua dúvida? Talvez você está duvidando de algumas coisas. E o Senhor está falando para você. Apenas creia. Apenas creia que eu vou fazer. Apenas creia que vai mudar. Não duvide. E se arrisque em nome de Jesus. Nunca duvide da palavra do Senhor. Perdi, gente. Tá, Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós depositamos a nossa confiança nas pessoas erradas. Falamos coisas que não eram para ser faladas para pessoas erradas. Às vezes nós depositamos a nossa confiança, a nossa vida no pastor da internet. Você está lá, você ouviu o pastor da internet, acreditando no pastor da internet. Eu estou falando, vocês não podem ver, né? O pastor de internet não entenda em nome de Jesus. Mas quem se arrisca, quem ora por você, é o pastor da sua igreja. É ele que se arrisca. Quando você tem algum problema, você liga para o pastor da internet. Porque tem pessoas que depositam sua confiança lá no pastor da internet. Quando você tem alguma dificuldade, algum problema, não é o pastor da internet que vai te ajudar. É o pastor da sua igreja. Então para de colocar os seus problemas
na vida de pessoas que estão com a visão bloqueada. Para de colocar o seu problema na vida de pessoas que não têm visão, que não vai te levar para lugar algum. Versículo 19 e 20. Aconteceu conforme o homem de Deus disseram ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta da Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha a dúvida desse oficial. O homem de Deus havia respondido: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta e ele morreu. Quero fazer uma pergunta para você. Quem está perto de você é influenciado por suas decisões? Pense aí. Quem está perto de você é influenciado por suas decisões? Porque nós precisamos ser pessoas que vão influenciar. Não é verdade? Eu preciso influenciar as pessoas com a minha vida, com o meu testemunho. Deus não nos chamou para ser influenciados. Nós precisamos influenciar. Agora, se as pessoas que estão em sua volta, elas são influenciadas pelas suas decisões. As suas decisões, as suas atitudes, a sua vida, ela é uma vida que proclama a glória do Senhor? Ou não? Para a gente concluir aqui, servir a Deus e obedecer incondicionalmente também implica em correr riscos. A fé em Deus vai confirmar por meio de uma visão futura e gloriosa em Cristo que esses riscos não são desnecessários. Como eu disse, nós já corremos tantos riscos desnecessários quando éramos do mundo, e por que não correr risco com Jesus? Vale a pena correr esse risco, mas uma prova de amor e renúncia, tendo como plano de fundo um propósito único de adoração a Deus, mesmo que isso implique em pagar o preço da sua própria vida. Sendo a minha ardente expectativa a esperança em que em nada serei confundido. Antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, eu volto lá naquilo que eu perguntei a você. Se você morrer hoje, como você vai se lembrar? Será que a sua vida vai ter relevância? Teve relevância aqui nessa terra? Como alguém que se arriscou em cumprir o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Ou você está na zona de conforto? Ou você está acomodado em fazer somente aquilo que você faz? Como que você vai ser lembrado? Alguns tópicos aqui foi bem claro em dizer que os grandes homens de Deus arriscaram. Eles perderam a vida, eles teve que sacrificar muitas coisas. E hoje aquilo que nós fazemos, nós achamos que é muito. Nós achamos que nós estamos sacrificando demais, e nós não estamos sacrificando nada. Nada. Todo o risco que nós corremos hoje com Jesus é pouco, diante daquilo que Jesus já fez por nós, diante daquilo que os grandes homens e mulheres de Deus fizeram. Talvez para o nosso você não sabe o que eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. É pouco. Nós precisamos fazer mais. Mais. Tenha fé e atitude de Josué para a sua conquista. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos
e tomamos posse da terra. E é certo que venceremos. Fé e coragem. A gente precisa ter muita fé e coragem para se arriscar, para cumprir o propósito de Deus. Mas vale a pena todo o risco. Vale a pena se arriscar para cumprir o propósito. Como eu disse, nos arriscamos para tantas coisas. Porque nós não vamos arriscar a nossa vida para cumprir o propósito. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus, com os seus olhos fechados. Eu queria que você começasse a pensar. A pensar naquilo que você não está fazendo. E naquilo que você precisa fazer.